Caros irmãos, estamos reunidos mais uma vez para um estudo sobre as bênçãos de Jesus, sobre as luzes da doutrina espírita. Pedimos aos mentores espirituais que nos auxiliem, como sempre, sabemos dessa assistência amorosa quando nos propomos a estudar a doutrina e a conhecer esses mecanismos da vida junto com o Evangelho do Senhor. Portanto, hoje traremos um tema que se propõe a estudarmos a linguagem do pensamento, o que nos ensina a doutrina espírita. Esse tema, ele surgiu para nós pela curiosidade de entendermos como se comunicam os seres superiores. Estamos no momento em que já foi publicado o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, no qual aprendemos, através das informações, revelações trazidas por Santa Teresinha de Lisieux, como é a vida nesses planetas habitados do nosso sistema, como são os habitantes, como eles vivem, a sua evolução, as questões materiais nesses outros planetas, nossos irmãos, e sabemos que a evolução desses outros orbes é maior do que a do nosso planeta Terra. Então, são vários aspectos dessa população, dessa humanidade, desses outros mundos que nós conhecemos neste livro. E uma delas é a linguagem. Então, daí surgiu essa curiosidade, esse interesse, mais uma vez, estudarmos sobre o pensamento, no sentido da linguagem, porque a doutrina espírita já trouxe bastante coisa para nós sobre o pensamento. Então, vamos juntos, caminhando com os conceitos, com as definições, para que nós possamos compreender melhor, promovendo em nós esse progresso, essa assimilação dessas ideias e, quem sabe, a melhoria também da nossa comunicação e da nossa linguagem. Então, nós vamos ver aqui sobre a linguagem e o pensamento. O que é linguagem? Linguagem é o sistema através do qual o ser humano se comunica. Suas ideias, seus sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Nós estamos vivenciando uma era de grandes mudanças, depois da tecnologia, das redes sociais, dos aplicativos, que através deles nós nos comunicamos, e isso traz grandes facilidades para nós, mas também traz uma mudança que leva, às vezes, a um encurtamento das palavras, dos termos. Então, nós temos que estar atentos para que aproveitemos essa tecnologia, essa comunicação tão rápida que acontece hoje entre nós, né, os seres humanos, para aprimorarmos e não diminuirmos a linguagem. Nós, nesse estudo, não queremos complicar, nós queremos simplificar o entendimento para compreendermos melhor a linguagem pelo pensamento, ok? Então, vamos seguindo. Linguagem é simples para nós, né? É um sistema através do qual as criaturas comunicam ideias, sentimentos, né? A fala, a escrita e outros signos. Nós encontramos em Joana de Ângeles uma definição ou um comentário dela sobre linguagem. Vamos juntos aqui, que é de grande proveito esse texto de Joana de Ângeles.
Ela diz assim: porque o Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de cultura, e nós não devemos adotar a gíria ou uma linguagem vulgar para facilitar o nível de conversação. Vamos utilizar uma linguagem que eleve o grau de entendimento da criatura. Quando o homem era primitivo, grunhia. A tendência para a civilização deu-lhe o vocabulário, beleza e construção de frases. Olha aqui que importante, gente, o que ela vai falar. Mede-se o nível de evolução do indivíduo pela forma, mas também... desculpa, vou falar de novo. Mede-se o nível de evolução do indivíduo pela forma que ele tem de se expressar. Não apenas pela forma, mas também pelo conteúdo. No entanto, a maneira de vestir a ideia é-lhe importante. Vamos destacar aqui novamente esse final do parágrafo de Joana de Ângelis. Mede-se o nível de evolução do indivíduo pela forma que ele tem de se expressar, não apenas pela forma, mas também pelo conteúdo. No entanto, a maneira de vestir a ideia é-lhe importante. Joana está falando da linguagem que nós devemos elevar, né? Utilizar uma linguagem que eleve o nível de entendimento. E não gírias, uma linguagem vulgar, né? Para facilitar o nível de conversação. Então, quando os espíritos trazem textos que são mais elaborados, com palavras mais sofisticadas, vamos dizer assim, que às vezes a gente desconhece, vamos procurar conhecer, vamos pesquisar, vamos num dicionário, vamos ler novamente. E não sugerir ou querer que esse nível de linguagem diminua, né, a sua evolução para nos atender. É um convite para que nós possamos elevar o nosso entendimento, né? Vamos nos debruçar ali naquele texto, vamos procurar estudar com atenção as palavras, as construções de frases, para que a gente consiga assimilar sem que a gente tenha que simplificar demais. Ok? Então, esse texto de Joana vem nos mostrar o que é evolução e linguagem, onde ela diz assim: quando o homem era primitivo, grunhia. Olha só. Aí, com a civilização, ele foi ganhando ou criando, né, o vocabulário, a beleza, a construção de frases. Olha que interessante, né? Então, ela faz aqui um convite para que a gente leia, estude e fale com elevação. Ok? Então, nós estamos falando aqui, trouxemos esse texto para falar de linguagem, já que o nosso tema é a linguagem do pensamento. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós já trazemos um conteúdo que vai dar para muita reflexão e para muito estudo. Nós temos esse Joana de Ângelis no livro Semeador de Estrelas. Vamos lá, então, ver o que Emmanuel traz para nós sobre o que é o pensamento, que também é uma contribuição maravilhosa para nós. Ele diz que é força eletromagnética, é força criadora, é matéria mensurável com peso, teor energético e vibracional, frequência e cor peculiares. Olha só o pensamento, gente. Pensamento é matéria, e é matéria mensurável. Então, nós não temos instrumentos aqui na Terra
que possam mensurar, medir o pensamento, ou ver o peso, a cor do pensamento. Mas é fato, quando nós pensamos, nós emitimos uma força eletromagnética. E essa força é criadora. Então, o pensamento, continua Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele diz assim: a eletricidade é força dinâmica. O magnetismo é energia. Desculpa, gente, eu li força, mas é energia. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Tá? Então, temos aí essas definições importantes para nos nortear, né? O pensamento está criando, e de acordo com o teor, com a vibração que está no nosso íntimo, nós vamos colorir esse pensamento. Mais à frente nós vamos ver essa questão do colorir o pensamento, tá? Então, sempre nós estamos criando, querendo ou não, nós estamos criando com o nosso pensamento. Quer dizer que a gente já está emitindo. Se nós estamos emitindo, nós estamos criando conexão com alguém ou com alguma situação. Joia, vamos lá. O que é o pensamento? A gente viu agora com Emmanuel. E mais um pouco, ele vai falar ainda nesse livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em qualquer parte. Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Olha que belo parágrafo, cheio de conteúdo. O coração é a face da mente. Olha aqui ele colocando a questão do sentimento. O pensamento, ele não está desconectado do sentimento, ele vai junto. Ele dá esse teor, essa cor, esse peso, né? O sentimento está agindo ali, modulando esse pensamento, configurando esse pensamento, né? Então, ele vai falar do cérebro. O cérebro é a parte material, é o centro das ondulações, né? Do nosso cérebro é que vão sair esses pensamentos, vão ser criados no nosso cérebro. Mas não é o cérebro que cria, é a mente. Porque conforme nós estudamos, sem o corpo físico, sem o cérebro material ou de carne, o espírito continua emitindo pensamentos, até com força maior, porque já não vai ter o obstáculo da matéria densa, né? Então, a mente, ela vai estar, ele diz, é espelho da vida em qualquer parte, onde estivermos, né? Com o coração, com o cérebro gerando essas ondulações, e ele diz que é a força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Pensamento. Mais algum conteúdo da doutrina agora no Livro dos Espíritos para nós entendermos o pensamento. Na questão 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Vejamos a pergunta de Kardec. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? A resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, aqui, os espíritos superiores estão nos falando da velocidade do pensamento, né? Que os espíritos gastam um tempo para se locomover no espaço, na rapidez do pensamento. E item A da mesma pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma que pensa,
O pensamento é um atributo. Ok, gente? Então, o pensamento não é a alma. O pensamento é um atributo do espírito, né? Ou da alma, como ele está se referindo aqui na sua pergunta, e os espíritos responderam com o mesmo termo, alma, né? Então, o pensamento é um atributo da alma. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Olha que bacana, né? Que no pensamento o homem goza de ilimitada liberdade. Não há como pôr-lhe peias. Quer dizer, se nós somos livres em algum aspecto, como espíritos, é no nosso pensamento. E ainda com o Emmanuel, ou melhor, André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Ele fala sobre formas pensamentos. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Olha só que coisa importante, né? Então, quando emitimos uma ideia, quer dizer, o pensamento, quando pensamos, nós vamos refletir, quer dizer, com outros pensamentos que se assemelham ao nosso, que têm o mesmo teor, que têm o mesmo conteúdo, que têm aquela mesma cor ou peso, né, da definição de Emmanuel. Então, nós vamos refletir. Se eu penso assim, eu encontro conexão com outro que pensa da mesma forma. E assim por diante. E aí, essa ideia ela se corporifica. Mas com qual intensidade? Com a intensidade que eu insisto em manter ou sustentar essa ideia. Né? Então, os pensamentos que não sejam tão bons, ou os pensamentos que sejam bons, vão encontrar correspondência, porque outras criaturas também estão emitindo pensamentos o tempo todo, como nós, sejam encarnados ou desencarnados. Nós vamos fazer conexão. Então, o meu pensamento menos bom, né? Ou de tristeza, ou de rancor, ou de preocupação, vai também atrair, por similaridade, né? Outros pensamentos iguais. Mas quanto tempo a gente fica nessa conexão? No tempo que a gente insistir em sustentar esses pensamentos. Então, da mesma forma, os pensamentos elevados, os pensamentos bons, o perdão, a busca pela paciência, pela calma, né? As leituras edificantes, que vão nos auxiliar nessa composição de pensamentos elevados, também vão nos fazer estar em conexão com outras criaturas que vibram nesse sentido. Por quanto tempo? Vai corresponder à nossa insistência em sustentar essas ideias. Né? Então, tanto para um lado negativo como para o lado positivo, a ideia vai se corporificar e essa intensidade vai depender da nossa vontade em sustentá-la. Então, nós estamos aqui em comunicação, né? Se nós estamos falando de linguagem, olha a comunicação, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Que bacana, né, André Luiz, trazendo para nós isso aqui, ó. A maneira do homem que constrói estradas pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação,
no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Gente, olha que poder, então, que tem o pensamento. Ele cria forma, ele desenha estradas, né? Estradas que são o nosso destino. Nós estamos criando através do pensamento, pois estamos em comunicação uns com os outros e com a vida, né? Então, nós estamos criando essa destinação para nós e elegendo as nossas companhias espirituais com quem nós sintonizamos. Ok? Então, esse é o pensamento e a linguagem do pensamento, sim. Vamos lá pensando agora na questão do espírito, né? Do espírito desencarnado. Olha. Como é que o espírito atua com a sua vontade, o seu pensamento, com a criação na matéria fluídica? Olha só. Os fluidos espirituais constituem um dos estados do fluido cósmico universal. É, enfim, o veículo de pensamento, como o ar é o veículo do som. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Olha só, então os espíritos estão criando, atuando sobre o fluido cósmico através do pensamento. O fluido cósmico é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Olha só, que interessante. O homem usa suas mãos, né, para criar, para construir aqui na matéria. E os espíritos vão atuar no fluido, nos fluidos espirituais, nas criações do mundo espiritual, com o pensamento e a vontade. Olha o poder do pensamento aí, junto com a vontade. Então, são criações maravilhosas, né? Que estão acontecendo aí para o bem e para esses locais, né? Podemos dizer local, né? Mas é fluido, que existem. Porque são mentes vigorosas que criam os lugares de venturas, né? De bem-aventuranças, né? Pelo estado íntimo desses espíritos. Então, podemos pensar até nos espíritos co-criadores, né? Num nível mais avançado da evolução, eles estão utilizando o fluido cósmico através do seu pensamento, da sua vontade, para criar novos mundos, né? Então, é assim que acontece, é através do pensamento e da vontade. Quanto mais evoluído o espírito, mais refinadas e elevadas são essas criações, né? E voltando para nós, né? Nós estamos atuando também nos fluidos, como encarnados aqui? Sim, né? Foi o que nós vimos anteriormente aqui com André Luiz. Nós criamos formas pensamento. Então, a ambiência espiritual do planeta Terra ainda é densa, ainda é complexa, ainda é de dificuldades, porque são os próprios pensamentos dos encarnados aqui da Terra que criam isso, né? Olha a nossa responsabilidade na emissão do pensamento e nessa criação da linguagem que nós utilizamos. Tem teor, tem o sentimento envolvido, tem os nossos desejos, tem a nossa vontade. E conscientes daquilo que temos como potencial criativo, podemos trabalhar na direção do bem, né? Podemos estar nos conectando com mentes que pensam no bem, que querem o melhor, que estão trabalhando na seara do Mestre Jesus pela melhoria de todos nós, pela melhoria do nosso planeta. E assim nós vamos seguindo, gente. Ok? Então é isso. Como o som viaja através do ar,
né? O pensamento viaja através do fluido, dos fluidos espirituais, que é um dos estados do fluido cósmico universal. E assim, nós encontramos muitas definições interessantes. Olha, o pensamento do Criador, falando sobre matéria mental. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então, o Criador, Deus, é o fluido elementar, ou hálito divino, criação das leis imutáveis e perfeitas como o próprio Criador. Então, o hálito divino, né? Que é esse fluido elementar. E o pensamento da criatura? A criatura atua com o pensamento e a vontade, também. A matéria mental plasma criações temporárias. Olha lá, de novo nós estamos, né? Aqui em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz trazendo para nós sobre essas criações, né? A matéria mental plasmando criações temporárias, né? Porque as que não são temporárias são as criações do Criador, de Deus, são imutáveis, como as suas leis. Mas a criatura também vai, olha lá, a matéria mental plasma criações temporárias, adstritas à nossa necessidade de progresso. A inteligência humana é dotada da capacidade de mentalizar e co-criar. Então, nós temos o Criador, com seu hálito divino, onde nós nos situamos, né, como criaturas dele, e a criatura, que também é co-criador. O Criador e os co-criadores. Nós estamos co-criando também o tempo todo, pela nossa capacidade de mentalizar, de usar o nosso pensamento. Olha lá, aqui a gente traz uma definição que a gente encontra na física, né? Sobre os comprimentos de onda, né? Então, as ondas, nós estamos mergulhados nas ondas. Olha só, as ondas eletromagnéticas. Então, nós temos as ondas de rádio, as ondas do micro-ondas, os telefones celulares, né? A própria luz, né? A luz também é uma emissão de onda, né? Os raios X, os raios gama, e dependendo da frequência dessa crista que sobe e desce ali na vibração que a gente está vendo na imagem, essa onda vai mais longe. Então, quanto mais curta, mais longa, mais longe, maior a emissão dessa onda. Então, vamos com o André Luiz para entender melhor, que essa questão é uma questão técnica também, né? Ó, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, a gente vai lembrar do rádio, né? Em que se exterioriza a mente humana. Tá? Então, a nossa mente humana se exterioriza em ondas curtas, médias e longas, até as ondas fragmentárias dos animais. Né? Então, o animal ainda não tem o pensamento contínuo, mas o ser humano já está emitindo ondas, essas oscilações vibratórias do pensamento, curtas, médias e longas. Tá? E a curta é que tem maior alcance. Vamos seguindo aqui, ó. Desde os raios super ultra curtos, em que o comprimento da onda é menor, né? Esses picos da onda são próximos um ao outro, em que se exprimem as legiões angélicas. Então, as legiões angélicas estão se exprimindo ou expressando
em ondas super ultra curtas, ou raios super ultra curtos, tá? Essas são as legiões angélicas, os espíritos já de evolução até inimaginável para nós. Mas, trazendo para nós, o que acontece quando oramos? Vamos lá, junto com os espíritos que nos ensinam. No campo comum da tensão pacífica, olha lá, em virtude da reflexão ou da oração, quer dizer, nesse estado de tensão pacífica, quando nós estamos em momento de reflexão, de oração natural, o pensamento vibra em ondas médias, na posição vulgar, em ondas longas, quer dizer, no dia a dia, quando a gente não está em oração, não está em reflexão, nós estamos em ondas longas. Mas, se superexcitado ou em grandes concentrações de força mental, em situações extraordinárias da mente, o domínio do pensamento emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente, semelhante aos que se aproximam desses seres angélicos. Tá certo, gente? Então, a concentração da força mental em situações extraordinárias da mente vai levar a criatura a emitir raios curtos ou muito curtos também. Então, por que a questão da oração? Quando concentrados naquela oração em que nós colocamos o nosso coração, o sentimento, o pensamento em elevação, a nossa oração vai atingir grandes distâncias, vai chegar lá naquelas regiões angélicas, né? Então, Chico Xavier tinha uma frase que a gente gosta de lembrar, que a oração de uma mãe arromba as portas dos céus. Olha só, né? É uma figura de linguagem, né? A oração da mãe arromba a porta dos céus. Porque as mães, quando rezam por seus filhos, né, põem tamanha força mental ali e o sentimento profundo, né, aquela vibração elevada, amorosa, que essa oração atinge as portas do céu. Bacana, né? Nem sempre a gente reflete sobre isso, sobre o nosso poder. E a linguagem do pensamento, ela está acontecendo o tempo todo, né? Porque nós emitimos os pensamentos o tempo todo. Muito bem. Como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos, olha lá, a gente entrando em outros mundos, podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? Aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, quer dizer, em outros mundos, em outros planos espirituais, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento de uma espécie, como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Ele ouve o pensamento, assim como ouves a voz. Na questão 495, o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Vejamos só que interessante, né? Essa questão que vai nos falar do espírito protetor. Todos nós temos um espírito protetor que já reencarna conosco, nos auxiliando, interessados no nosso progresso, né? São os anjos da guarda, espíritos protetores, né? Mas muitas vezes a gente não lhe ouve os conselhos. Olha, ouve. Como é que a gente vai ouvir? Pela intuição, pelo pensamento, né? Ó, aos que considerem impossível espíritos verdadeiramente elevados
se consagrarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós, né, ele está falando dele como espírito, que é um espírito protetor, nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Olha lá os raios ultra curtos. O espaço para nós nada é. E, não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Olha que bacana! Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Olha que maravilha, gente. Isso já está no Livro dos Espíritos, na questão 495. Ó, eles dizem: não receeis fatigar-vos com as vossas perguntas. Quer dizer, nós podemos recorrer aos espíritos protetores, porque eles gostam que assim seja, né? Para nos fazer mais fortes e mais felizes. Não há distância para os espíritos que estão interligados. Olha o que ele diz. Embora muitos milhões de léguas distantes de vós, quer dizer, eles podem estar em outras paragens no espaço. Ele diz: o espaço para nós não é nada, por causa daquelas ondas, daquelas emissões super ultra curtas. Muito bom, né? Então, nós trouxemos aqui uma parte que traz algumas afirmações de Jesus em relação ao pensamento e coração, tá? Que a gente achou que cabe aqui para o nosso estudo sobre a linguagem do pensamento. Nós trouxemos uma frase aqui que a gente atribui o crédito, né, a Paulo Pina, que num seminário na nossa casa, o SEBMAB, usou essa frase, né? Devemos aformosear o pensamento com a emoção. Quais têm sido as nossas emoções? O que temos alimentado? Que emoções são essas com as quais nós alimentamos os nossos pensamentos, né? Então vamos lá com Jesus em Mateus 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Olha que interessante que Jesus coloca: pensais em vossos corações. Em Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Isso é para reflexão, viu, gente? Cada um aí registrar, né, esses versículos. Mateus 9, versículo 4, Marcos 7, versículo 21, tá? Que Jesus está falando de pensamento e coração. Em Lucas 9, 47. Mas Jesus, vendo o pensamento em seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si. Em Atos dos Apóstolos, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Sentimento e pensamento sempre juntos, né? Então, Jesus está nos alertando, né? O que nós estamos guardando no nosso coração? Porque é isso que vai modular o nosso pensamento. Então, essa frase, devemos aformosear o pensamento com a emoção, é muito importante. E assim, para finalizar, nós trouxemos um pouco do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, em que o organizador, Aderlan de Ferraz, fez a pergunta a Santa Teresinha de Lisieux, que é o espírito que traz essas revelações. Falando sobre a comunicação em Vênus, no capítulo sobre Vênus. A comunicação entre os habitantes se dá por linguagem articulada? Então, meus irmãos, nós trouxemos aqui apenas uma pergunta
do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que fala sobre comunicação. O que que nós queremos saber, né? Junto com o Aderlande, que perguntou sobre a linguagem articulada. Eles utilizam lá em Vênus? E a gente pergunta, será que eles falam um com os outros ou será que é só pelo pensamento? Paciência para a gente ler aqui juntos a resposta, que é um pouco longa. Vamos com calma. Os habitantes de Vênus, embora estejam em uma posição evolutiva mais elevada comparada com os homens terrenos, estão subordinados às limitações de tempo e espaço, necessitando das estruturas de raciocínio para a compreensão das ideias e da vida. A forma de comunicação, porém, é mais aperfeiçoada que a palavra articulada usada pelos homens. Não é igual aos homens, é mais aperfeiçoada. O nível de empatia mais acentuado, quer dizer, entre eles, permite uma conexão maior com os semelhantes, o que favorece a comunicação. Com os habitantes de Vênus, a comunicação se dá de forma mais fluida, uma vez que possuem maior sensibilidade em relação ao próximo, ao ambiente que vivem e a si mesmos, melhor compreendendo e expressando as ideias. Além disso, já possuem instrumentos capazes de captar os impulsos da mente para o registro das ideias. Então, gente, nós queremos remeter a todos a essa questão 125 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Vênus não é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, mas já é bem mais evoluído do que a Terra. Então, a comunicação entre eles é muito mais fluida. A comunicação se dá de uma forma fluida. Não tem as barreiras e as dificuldades que nós temos aqui. Porque eles já são mais evoluídos, então tem mais sensibilidade em relação ao próximo, né? E outra novidade aqui, que eles possuem instrumentos capazes de captar os impulsos da mente para o registro das ideias, diferente de nós, né? Que nós emitimos e criamos com o pensamento todo esse tempo todo, são as formas pensamento que a gente cria, mas a gente só registra vibracionalmente. Eles já têm aparelhos capazes de captar esses impulsos da mente. E ainda, contudo, ainda que usem mecanismos mais aperfeiçoados de comunicação, utilizam estruturação das ideias em conceitos que abarcam os eventos, formações ambientais, experiências vividas no orbe que habitam, tendo como base a percepção do tempo, que se limita à velocidade de seus raciocínios. Embora aperfeiçoados e céleres, não se comparam aos de espíritos altamente elevados. Olha, fazendo a comparação, né, com os mais evoluídos ainda. Possuem, portanto, uma forma mais aperfeiçoada de comunicação, mas não chega a ser tão livre e fluida como a transmissão por pensamento, realizada por espíritos mais adiantados. Então, com esse registro, nós encerramos o nosso estudo de hoje, mais uma vez recomendando a todos a leitura do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, né? Nós tratamos aqui da questão 125, que fala de Vênus, mas vai falar também da comunicação nos outros planetas do nosso Sistema Solar. E importa que a gente tenha percebido através desse conteúdo que a doutrina espírita nos proporciona conhecimento suficiente para que nós possamos promover a nossa mudança íntima e a nossa melhoria e elevação espiritual. Nós pedimos a Jesus que continue nos abençoando e nos dando bom ânimo. Obrigada.